A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta para nós, uma mensagem, uma sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Eu quero aproveitar para trazer um esclarecimento aos nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores, que essa é a melhor forma de enviar a sua pergunta. Às vezes eu estou assistindo o programa pelo YouTube e percebo que os nossos internautas ficam mandando a pergunta lá pelo YouTube. Não, por favor, mande para o WhatsApp do programa. Essa pergunta, né, a equipe, a produção vai selecionar e nós estaremos respondendo em breve. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. Traz a tela, por favor. Nós tivemos a oportunidade de estudar o ministério profético do Antigo Testamento. Nós estudamos sobre o ministério de Elias, de Eliseu, de Micaías, sobre o ministério de Samuel, estudamos sobre o ministério de muitos profetas também descritos como profetas anônimos, né? E passamos vários meses estudando esse ministério profético do Antigo Testamento. Recentemente, atualmente, nós estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento. Passa a tela, por favor. Isso, o ministério profético do Novo Testamento é o tema que nós estamos estudando, né? Nos programas anteriores, nós já tivemos oportunidade de estudar algumas profecias proferidas por Jesus, que é conhecido como profeta por excelência, né? Nós já estudamos aquela promessa do batismo com o Espírito Santo, sobre o milagre do profeta Jonas, lembra disso? Sobre a promessa da ressurreição. E estudamos também sobre aquelas cidades impenitentes. Hoje nós estudaremos sobre a maior, a mais importante promessa que Jesus nos fez, que é a promessa que nos levaria para o céu. Claro que esta deixa aberta, por favor, a imagem. É uma imagem meramente ilustrativa, não temos o objetivo de tentar descrever como era a aparência física de Jesus, não, mas é apenas para ilustrar, né? Muitas vezes Jesus esteve ensinando, né, em cima dos montes, não só aos 12, mas também ensinando às multidões. E nos seus sermões, traz a tela, por favor, nos seus muitos sermões, nas suas muitas parábolas, nos seus muitos ensinos, Jesus muitas vezes fez menção ao reino dos céus, ao reino de Deus. Em muitas ocasiões, Jesus falou sobre a nossa vida eterna nos céus, mas em dado momento, Jesus também prometeu que viria nos buscar. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Passa a tela, por gentileza, para nós. Na nossa introdução, nós vamos dizer que os capítulos 13 a 16 do Evangelho escrito por João são uma espécie de despedida de Jesus. Traz a tela. Jesus estava prevendo a sua morte, prevendo que estaria indo ao céu, prevendo que seria crucificado. E Jesus sabia muito bem disso, que os discípulos estariam muito apreensivos, tristes, abatidos, preocupados, não é? Embora que diversas vezes Jesus tenha falado sobre isso, que era necessário que ele fosse à cruz, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, mas essa é a realidade. Os discípulos nunca estavam prontos, para ser sincero, nunca estariam preparados para isso. E Jesus sabia muito bem que estava se aproximando o dia mais triste para aqueles 12 discípulos, né? De forma mais específica para os 11, vamos dizer assim. Eles veriam Jesus ensanguentado, crucificado, coroado com uma coroa de espinhos,
E esses capítulos 13, 14, 15, 16 do Evangelho escrito por João é uma espécie, né, de uma despedida das suas últimas instruções, dos seus mandamentos para os discípulos, e ele vai preparar o coração dos discípulos para aquele momento tão cruel, tão difícil, que não só Jesus, mas todos os discípulos também iriam experimentar. Claro, Jesus de uma forma, sendo crucificado e morto, mas também para os discípulos verem o seu mestre sendo morto de uma forma tão cruel. Volta a tela mais uma vez, ainda na introdução. Então, prevendo a sua morte, Jesus conforta o coração dos discípulos e faz diversas promessas. Traz a tela. Então, eu vou dar uma pausa aí nessa introdução para nós lermos na Bíblia algumas dessas promessas que foram ditas ou proferidas por Jesus, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 12 do Evangelho escrito por João, Jesus fez uma promessa muito interessante. Jesus disse que aqueles que nele crescem fariam as obras que ele fez e fariam obras ainda maiores, não é? Diz assim, capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E nós podemos comprovar o cumprimento desta promessa no livro dos Atos dos Apóstolos, em que após a partida, a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos, os apóstolos continuaram fazendo milagres, coisas extraordinárias, muitas maravilhas. Então Jesus disse, eu vou partir, eu vou para o céu, mas quero dizer que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Mas não só isso. Jesus prometeu que iria responder às nossas orações. Olha que coisa interessante, no versículo de número 13, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu vou partir, eu vou ser crucificado, eu serei morto e não estarei mais fisicamente entre vocês, mas eu tenho uma promessa a lhes fazer. E que promessa é essa? Vocês vão continuar fazendo orações, eu vou estar respondendo. Eu vou responder as vossas orações para que o Pai seja glorificado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, embora que eu não esteja fisicamente entre vocês, mas continuarei respondendo as vossas orações. Ainda no capítulo 14, versículo de número 14, Jesus diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, eu vou responder as vossas orações, os vossos pedidos, os vossos desejos. Ainda no capítulo 14, versículo 16, Jesus disse que enviaria outro Consolador, detalhes, outro da mesma essência, outro da mesma natureza. Jesus disse que não deixaria os discípulos órfãos. Ele diz no capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que coisa interessante. É como se Jesus dissesse assim, eu vou ao céu, mas vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro Consolador, e você sabe que este outro Consolador, este outro Paráclito ou Paracleto, refere-se à pessoa do Espírito Santo, né? Que foi enviado do céu para estar conosco, para estar em nós. Então Jesus também prometeu que iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. No versículo 27, Jesus faz outra promessa. Ele disse que iria deixar a sua paz. Ele disse, a minha paz eu vos dou. Versículo 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. A paz que eu vou dar a vocês não é somente uma ausência de guerra. Não, é muito mais do que isso.
essa paz que eu vou dar a vocês, esse sentimento de quietude, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos conflitos. Jesus disse que deixaria essa paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós vamos perceber, essas são algumas das muitas promessas feitas por Jesus. Jesus prevendo o seu retorno ao céu, prevendo a sua morte, sabendo que os discípulos estariam tristes, abatidos, preocupados, apreensivos, cheios de dúvida, de conflito, não é? Jesus sabia muito bem que os discípulos iriam perguntar, quando vissem o seu mestre crucificado, né? E agora, quem é que vai expulsar os demônios? E agora, quando a tempestade se levantar, quem é que vai acalmar a tempestade? Quem é que vai multiplicar pães? Quem é que vai trazer os ensinos, as parábolas para nós? Por isso, Jesus traz uma série de promessas. Em resumo, Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou ao céu, vou retornar ao meu lugar de origem, eu vou estar à destra de Deus, mas vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, ele estará em vós, ele vai habitar com vocês e eu vou continuar realizando milagres, eu vou continuar operando maravilhas, eu vou continuar respondendo às vossas orações. Volta mais uma vez à introdução da nossa aula. Pois prevendo a sua morte, Jesus conforta o coração dos discípulos e faz diversas promessas, como já lemos, sendo a maior e mais importante promessa que ele nos fez, que iria preparar um lugar para nós, voltando para levar-nos para junto de si, como nós veremos a seguir. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que Jesus fez muitas promessas, não só aqui no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, mas lendo a Bíblia Sagrada durante os seus sermões, as suas parábolas, os seus ensinos. Jesus fez muitas promessas maravilhosas àqueles que nele crescem, àqueles que o seguissem, mas não tenho dúvida disso, que a maior, a mais importante, a mais gloriosa promessa feita por Jesus foi exatamente a promessa que iria preparar um lugar para nós e que voltaria para nos levar para junto de si. Então nós vamos ler 2 versículos no capítulo de número 13 e estudaremos também 3 versículos no capítulo 14. Vamos ler o texto bíblico? Passa a tela, por gentileza. Então, no capítulo 13, versículo 33, do Evangelho escrito por João, na Nova Almeida atualizada, Jesus está ali ensinando aos discípulos, prevendo a sua ida para o céu. Ele diz, filhinhos, olha que coisa maravilhosa. Uma mensagem de carinho aos discípulos, aqueles que o seguiram. Jesus os trata como seus filhos, filhinhos. Ainda por um pouco estou com vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que não iria passar muito tempo entre eles, com eles na terra. E Jesus esclarece, Jesus adverte, Jesus exorta dizendo, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. E o que é, Jesus? Que tu dissestes aos judeus e vai dizer agora para nós. Ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Né? Traz a tela. E é claro que antes da sua ida para o céu, antes de retornar ao céu, seu lugar de origem, Jesus teria que ir à cruz do Calvário. Você sabe disso, que Jesus, quando foi à cruz do Calvário, ele não foi simplesmente pela incredulidade dos judeus. Jesus não foi à cruz do Calvário simplesmente por causa da traição de Judas. Jesus não foi à cruz do Calvário simplesmente pela omissão de Pôncio Pilatos, muito mais do que isso. Jesus foi à cruz do Calvário para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para nos comprar para Deus, para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. O próprio Jesus havia dito isso, né, em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem não veio para servir, mas para... ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir, Marcos 10 e 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então Jesus foi à cruz do Calvário com esse objetivo de nos comprar para Deus, de pagar o preço do nosso resgate. A justiça de Deus exigia isso, que alguém santo, puro, inocente, imaculado, separado dos pecadores, morresse pela humanidade. E como não havia ninguém que pudesse pagar o preço por nós, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, né? O Antigo Testamento ilustra muito bem isso, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa messiânica, Deus disse à serpente: olha, haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava dizendo que uma semente de mulher viria ao mundo para pisar a cabeça da serpente. Nós vamos ver isso no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis ainda, de uma forma tipológica. Um animal inocente foi morto para da sua pele cobrir a nudez daquele primeiro casal. Já representava Cristo que morreria inocentemente. Aquela lei das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios que foi estabelecido por Deus. Começando lá com Abel, que oferece lá uma de suas ovelhas. Aquilo já era uma representação tipológica de Cristo. Cristo veio ao mundo com essa principal missão. Embora ele tenha ficado conhecido pelos seus ensinos, pelos seus sermões, pelos milagres que ele operou, embora ele tenha ficado conhecido pelo fato de fundar o cristianismo, de fundar a igreja, ele ficou conhecido, por exemplo, pelos muitos milagres que operou, mas a maior missão, a principal obra, tarefa, atividade que Cristo realizou aqui na terra foi ir à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida por nós, para nos comprar para Deus. Então, quando ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, ele estava falando, claro, do céu, que ele retornaria ao seu lugar de origem, mas que antes disso, ele precisava passar pela cruz do Calvário. Vamos a outro texto, por gentileza? No versículo 36, Simão, aquele discípulo que estava sempre perguntando, né? Sempre questionando, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Como quem diz assim, que lugar é esse? Talvez Pedro pensou consigo, traz a tela, que Jesus iria para uma outra cidade, para uma outra aldeia, para uma outra região. Volta a tela mais uma vez, ele pergunta, para onde o Senhor vai? Jesus diz, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Olha, que coisa extraordinária. Volta a tela mais uma vez, porque há uma profundidade teológica nesse texto. Jesus disse a Pedro, olha, é específico para Pedro, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Olha que coisa interessante. E por que, professor, o senhor disse que é uma profundidade teológica? Por duas razões simples. Porque Jesus voltaria ao céu, o seu lugar de origem, e Pedro não poderia ir naquele momento. Concorda comigo? Bem, não poderia ir naquele momento. Pedro ainda tinha uma missão, ainda tinha uma tarefa, ainda iria ser um dos líderes da igreja. Pedro ainda precisava fazer coisas extraordinárias, como nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, coisas maravilhosas que Deus fez através de Pedro. Através de Pedro, houve a escolha lá de Matias, através do apóstolo Pedro, aquele coxo foi curado lá na porta do templo, através de Pedro, houve a conversão de quase 3.000 almas no dia de Pentecostes, através de Pedro, Cornélio ouviu a mensagem do Evangelho, através de Pedro, Dorcas foi, ressuscitou, reviveu, muitas coisas maravilhosas que Pedro fez durante os primórdios da igreja. E a tradição diz isso. Não é a Bíblia, é a tradição que diz que Pedro também foi crucificado. Que Pedro também morreu em morte de cruz, sendo que ele preferiu morrer de cabeça para baixo porque se sentiu indigno de ser crucificado como Jesus foi. Deixo bem claro que não é a Bíblia quem diz isso. Isso é a tradição que Simão Pedro morreu também crucificado.
Então Jesus, volta o texto mais uma vez, veja que coisa interessante. Jesus diz assim, olha, para onde eu vou você não pode ir agora. Não é o seu tempo ainda. Mais tarde, porém, me seguirá. E eu posso dizer que em certo aspecto, Pedro também percorreu a mesma trajetória de Cristo. Ele primeiro foi à cruz, foi crucificado, e depois foi ao paraíso onde Jesus está, com uma diferença muito, né, evidente, que eu quero deixar aqui bem claro, que Jesus foi à cruz para morrer por nós, pelos nossos pecados. Pedro foi à cruz por conta da perseguição aos cristãos. Pedro não foi dar a sua vida por ninguém, não foi morrer pelos pecados de ninguém. Morreu por conta da perseguição aos cristãos, diferente de Jesus, que não tinha pecado algum e morreu pelos pecados da humanidade. Então Jesus deixa bem claro, Pedro, você não pode ir agora. Como que diz assim, vai chegar o tempo, vai chegar o dia de você ir. E Pedro também, em certo aspecto, percorre aquele caminho que Jesus percorreu, indo à cruz, morrendo de uma forma cruel, dolorosa também, não tão dolorosa quanto a morte de Cristo, né? Porque Jesus foi julgado em 4 tribunais, foi julgado pelo Sinédrio, julgado por Pilatos, depois por Herodes e depois por Pilatos novamente. E cada um desses julgamentos, Jesus foi espancado, foi chicoteado, né? Esbofetearam, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos. Claro que o sofrimento de Jesus foi muito maior do que o de Pedro, mas em certo aspecto, Pedro também percorreu aquele caminho, indo primeiro à cruz, para depois ir para o paraíso onde Jesus está. E depois que Jesus dá esta palavra a Pedro, volta o texto mais uma vez, dizendo a Pedro que para onde Jesus estava indo, Pedro não poderia segui-lo naquele momento, mais tarde, porém, iria segui-lo. Aí depois Jesus vai fazer essa promessa. Passe o texto, por favor. Capítulo de número 14, versículo 1. Na nossa versão mais comum, que nós conhecemos, que é Almeida, revista e corrigida, diz assim, não se turbe o vosso coração. Na nova Almeida atualizada diz que o coração de vocês não fique angustiado. Traz a tela. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabia muito bem que eles iriam chorar, que eles iriam, né, derramar lágrimas, que eles ficariam perturbados, angustiados, amargurados, ao ver o seu mestre sendo crucificado, ao ver o seu mestre morto lá numa cruz. Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantos questionamentos não passou na mente dos discípulos. Porque embora que as Escrituras tenham predito isso, embora que Jesus tenha dito isso várias vezes ao próprio Pedro, que seria necessário que ele fosse morto, que ele ressuscitasse ao 3º dia, mas eles não conseguiram entender perfeitamente aquele projeto, aquele plano de Deus. Os discípulos não conseguiram entender que para o resgate da humanidade, para a salvação da humanidade, era preciso que Jesus fosse à cruz do Calvário. Eles tiveram dificuldade em entender isso, e eu quero fazer uso daquela ilustração que você já conhece. Eu já fiz aqui, você já conhece. Você é aluno dessa escola, que nós só conseguimos compreender, não é? Quebra-cabeça, né? Lembra disso? Nós só conseguimos ver aquela imagem quando todas as peças são montadas. Então imagina um quebra-cabeça com 66 peças e nós só colocamos 39. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma ideia daquela imagem, daquela ilustração, daquela figura, mas não vamos ver perfeitamente, porque tem que montar todas as peças. Quando os nossos filhos estão brincando com quebra-cabeça, quando eles montam todas as peças, aí sim, nós podemos ter uma visão de um todo. Então, os discípulos, ao ver o seu mestre crucificado, eles não entenderam o porquê, a razão. Hoje nós sabemos, claro, que era necessário Jesus ir à cruz, para morrer pelos nossos pecados. Inclusive, quando nós estamos, digamos, por exemplo, naquela semana da Páscoa, ou chamada Semana Santa, há um misto de tristeza e de alegria. Você sabe disso. Tristeza por quê? Porque nós nos lembramos da morte de Cristo. Quando nós estamos cercando a mesa do Senhor, por exemplo, quando nós estamos participando da Santa Ceia, comendo pão que é símbolo do corpo de Cristo, tomando o suco de uva, o vinho que é símbolo do sangue de Jesus,
Há um misto de tristeza e de alegria. Tristeza, porque nós lembramos da morte cruel, dolorosa, que foi a morte de Cristo, mas de alegria, porque era necessário ele ir à cruz, morrer por nós, pagar o preço do nosso resgate, da nossa salvação, para nos dar direito à vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Jesus não tivesse dado a sua vida por nós, nós não poderíamos ser salvos. Mas os discípulos não entenderam isso. E eu fico pensando, né, quantas dúvidas, quantos questionamentos ao ver o seu mestre crucificado. É por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Volta a tela mais uma vez, na Nova Almeida Atualizada, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creia também em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não deixem de crer em mim, não. Não deixe que a dúvida, a incredulidade invada o seu coração, a ponto de você duvidar quem sou eu, a ponto de vocês duvidarem da minha missão. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Como que diz assim? Continuem crendo em Deus e continuem crendo em mim. E por que, Jesus? Porque essas palavras, passa a tela por gentileza, aí ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E que casa é essa? É claro, traz a tela. Jesus estava falando das mansões celestiais. Jesus estava falando do céu. Jesus estava falando acerca do lugar que ele conhece por experiência. Ele veio de lá. Quando nós falamos do céu, nós falamos pela fé. Porque nós não fomos lá, nós não conhecemos, nós não estivemos lá no céu ainda não. A não ser que algum dos nossos queridos telespectadores tenha tido uma experiência de um arrebatamento de espírito como Paulo. Também não vou dizer que é impossível isso. Mas Jesus, quando falava do céu, ele estava falando de um lugar que ele conhece por experiência, que ele veio de lá, que ele conhece. Não só porque ele é onisciente, mas porque ele havia vindo do céu. E com certeza quando ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, ele chama o céu, as mansões celestes, de casa do pai. E ele diz: há muitas moradas. Então, o projeto de Deus para o ser humano é levá-lo ao céu, para que o homem possa desfrutar das benécias, das maravilhas da casa do pai, das mansões celestiais. Eu sei que quando nós pregamos isso, alguém ridiculariza, alguém não crê, não acredita. Permita-me ser bem transparente aqui. Eu não vou falar por parábola, não. Eu vou ser bem direto. É comum as pessoas dizerem assim: quem já viu um homem que come feijão e farinha morar no céu? Aí eu pergunto: e Enoque? E Elias? Seres humanos como nós. Mas Deus os levou para si. E sabe por que Deus levou? Para mostrar que é possível. Sabia disso? Alguém diz assim: não, porque quando atinge a perfeição Deus leva. Não é bem assim, não. Deus levou Enoque, levou Elias para mostrar que é possível. Embora Deus não tenha a obrigação de comprovar nada, mas assim, eu vou trazer 2 homens para cá, 2 testemunhas, 2 homens, para provar que isso é possível. E Deus levou ou não levou? Claro que levou, para nos mostrar que é possível. Então, esse é o maior projeto de Deus para os homens. É que os homens possam alcançar a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente que um ser humano pode alcançar nessa terra, nessa vida, que é a salvação da sua alma. Jesus, nos seus ensinos, diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Tem pessoas aqui na vida, na terra, que às vezes alcançam muitos bens terrenos, posições privilegiadas e honradas, mas não alcança a maior dádiva. Lembra daquela parábola que Jesus proferiu, que Jesus contou? Daquele homem que a sua propriedade produziu bastante. E ele disse assim, aquele homem rico que é insensato, né? Eu vou destruir os celeiros, eu vou construir celeiros maiores, eu vou guardar, armazenar esses trigos, esses grãos,
E eu vou dizer à minha alma: alma, descansa, come, bebe, folga. E ele ouviu a voz de Deus perguntando assim: louco, se nesta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens reservado, para quem será? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava advertindo sobre o perigo de pensar só nessa vida. Tem pessoas que trabalham de dia e de noite, correndo em busca de dinheiro, de destaque, de posição, de status. E é claro, eu também entendo isso, nós temos dupla cidadania. E se Deus te deu a oportunidade de trabalhar, glória a Deus. Se Deus te deu a oportunidade de estudar, louvado seja o nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de ter um bom emprego, uma boa renda, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Porque tem pessoas que Deus dá salvação e riqueza. Agora, que essa riqueza não seja o objetivo maior da tua vida, nem da minha, nem da sua. Sabe por quê? Porque não adianta. Tem muita gente que morre, que nem a família sabe o que fazer com o dinheiro. Deixa aí uma fortuna para os herdeiros. Mas o mais importante ele não alcançou, ele não atingiu, que é a salvação da sua alma. Volta a tela mais uma vez. Aí Jesus diz assim: olha, na casa de meu Pai, lá nas mansões celestiais. Permita-me fazer um acréscimo aqui. É um lugar que eu estava lá, eu conheço por experiência, eu vim de lá. Tem muita morada, dá para todo mundo. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Se isso não fosse verdade, eu já teria dito a vocês. Aí ele diz assim: pois vou preparar um lugar para vocês. Traz a tela. E eu vou falar um mistério aqui hoje, que muita gente interpreta esse texto errado. Que quando Jesus foi preparar lugar, não significa dizer que ele foi preparar um conjunto residencial. Não. Ele não foi preparar um conjunto habitacional. Não. Ele não foi fazer prédio, casa para nós. Não. Quando ele disse: eu vou preparar lugar, ele estava dizendo assim: eu vou à cruz do Calvário pagar o preço do vosso resgate. Eu vou pagar o preço da vossa redenção. Sabe por quê? Porque tudo já está pronto, já está preparado. Desde os primórdios. Quando Deus criou, não é, todas as coisas pelo poder da sua palavra, criou também os céus, a expansão dos céus, a nova Jerusalém. Essa cidade planejada e arquitetada por Deus, já está tudo pronto. Mas Ele foi nos garantir o direito de irmos para o céu. Eu vou preparar lugar para vocês. Era preciso Jesus pagar o preço. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, que você já conhece. Às vezes você recebe um convite para visitar um parente, alguém de outro país, por exemplo, e é preciso pagar o preço da passagem. Às vezes a pessoa está no exterior e, né, compra a passagem, paga. Há um preço, alguém tem que pagar o preço da passagem, sim ou não? E às vezes aquela pessoa tem tanto desejo de ver o seu parente, se ele é um pai, uma mãe, está distante, e às vezes o parente não tem o valor, o dinheiro da passagem, ele vai e paga. Vou comprar a sua passagem, vou mandar a sua passagem, é assim ou não? Então foi mais ou menos o que Jesus fez. Ele enfrentou a cruz por nós. Ele enfrentou os escárnios, as zombarias, as agonias lá do Calvário. Quando ele estava no jardim do Getsemane, você sabe disso, ele estava sentindo uma tristeza tão profunda, uma agonia, um pavor tão grande, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Imagina alguém que nunca cometeu pecado algum, ser julgado e condenado em 4 tribunais. Cobriu o seu rosto, bateram no rosto dele e diziam assim: profetiza e diz quem é que te bateu. Colocaram uma coroa de espinhos e ainda bateram com uma cana na cabeça dele. Jesus foi zombado, escarnecido, ridicularizado nesses 4 tribunais e ainda passou pela via dolorosa com a sua cruz, sem nunca ter cometido crime algum. Mas ele foi até o fim, mesmo na cruz. Muitos diziam assim: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas ele foi até o fim para preparar um
um lugar para nós, pagar o preço do nosso resgate, pagar o preço da nossa redenção. Não é isso que Pedro diz? Na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. É isso que diz o apóstolo Pedro. Jesus, quando disse, eu vou preparar lugar. Não creio que Jesus estava dizendo assim, eu vou construir lá um lugar para vocês habitarem. Não creio nisso. Mas que ele foi à cruz do Calvário, morrer por nós. Mas é aí que ele faz a promessa. É aí que ele faz a promessa mais importante para nós. Passa o texto, por gentileza. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, ele diz, voltarei. Traz a tela. Você sabe por que é que nós cremos que Jesus vai voltar? Eu vou explicar para você. Mesmo que você ridicularize mim, não tem problema não. Você pensa que eu vou ficar... Você pensa que eu vou ficar aperreado porque você vai ridicularizar de mim? Nem um pouquinho. Se quiser me chamar de tolo, de louco, do que você quiser. Não me preocupo com isso. Não vou me preocupar com isso. Mas eu vou lhe explicar por que é que eu creio que ele vem. Porque todas as profecias acerca do seu nascimento se cumpriram. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Que se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo acerca do seu nascimento se cumpriu. Todas as profecias acerca do seu ministério se cumpriram. Todas as profecias acerca da sua morte se cumpriram. Todas as profecias acerca da sua ressurreição também se cumpriram. Só falta se cumprir as profecias acerca da sua vinda. E por que eu vou duvidar? Se as demais se cumpriram, é sinal que as profecias acerca da sua vinda vão se cumprir. E foi ele que prometeu. É palavra dele. Foi ele que diz assim, quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar outra vez. E muita gente vai ser pega de surpresa. Sabe por quê? Porque vai dizer, eu não sabia. Eu pensava, não, você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Foi Jesus. Volta o texto mais uma vez. Lê aí, por favor. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Mas vai voltar para quê? Ele diz, e receberei para mim mesmo. Em outra versão diz assim, e vos levarei para mim mesmo. É promessa de Jesus. Foi ele quem disse que iria voltar, iria receber para ele mesmo. Para quê, Jesus? Para que onde eu estou, você esteja também. É por isso que um dos eventos escatológicos que nós estudamos, vocês já conhecem, chama-se as bodas do Cordeiro. E bodas fala da festa de casamento. Então esse relacionamento que nós temos com Cristo hoje é como que uma espécie de um noivado, de um compromisso entre o noivo e uma noiva. Estamos aguardando o noivo vir nos buscar, para nos levar para o céu, para nos levar para junto do Pai. E eu posso dizer que esta é a maior, a mais importante, a mais gloriosa promessa que ele nos fez. E ele fez para todos. Todos poderão ser salvos, judeu, gentil, independente da cor da pele, independente do grau de instrução, independente do poder aquisitivo, da classe social, independente de qualquer coisa. Agora, é claro que há alguns requisitos, né? É claro, não significa dizer que todos serão salvos. Não, nem todos serão salvos. Não, de forma alguma. Porque há alguns requisitos. Ele pagou o preço na cruz, e eu posso até fazer uso dessa ilustração. Essa salvação ela é oferecida gratuitamente pela graça. E graça é um favor imerecido. Mas a forma de receber, ou de alcançar essa salvação é através da fé. Então o recurso de Deus para nós é graça. Pela graça sois salvos. Mas o recurso para nós alcançarmos essa salvação é a fé. Pela graça sois salvos por intermédio da fé. Então é através da fé que nós cremos. Agora, é claro que não é só uma fé intelectual. Não basta crer que Jesus existiu, não basta crer que Jesus veio ao mundo, não. É uma fé que nos leva a seguir os seus passos. É uma fé que nos leva à obediência, a guardar a sua lei, os seus mandamentos. E nós estamos nessa expectativa de Cristo vir nos buscar. Não sei quando, porque ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Não vou me atrever a dizer tempos, não vou me atrever a dizer. Eu digo sempre assim, olha, pode ser daqui a um milênio, pode ser daqui a um século, pode ser daqui a uma década.
Pode ser daqui a um ano, um mês, uma semana, um dia, pode ser daqui a um minuto, não sei. Mas devemos estar prontos, devemos estar preparados, porque ele pode vir a qualquer momento. Se ele veio a primeira vez, pagou o preço, é sinal que ele voltará a segunda vez para vir nos buscar. Eu quero concluir o programa hoje fazendo uso de uma ilustração. Você sabe disso, que muitas vezes alguém vai a um supermercado, faz as suas compras, passa no caixa, paga a compra e depois deixa ali na recepção. Muito comum, sim ou não? A dona de casa vai na feira comprar alguma coisa, deixa ali na recepção. Ela recebe lá um cupom ou alguma coisa que comprove que ela deixou ali a mercadoria. E aquela mercadoria não pode ser vendida, não pode doar para ninguém. Por quê? Porque já está pago. O cliente vai voltar para buscar. Então Jesus veio ao mundo, morreu por nós, pagou o preço do nosso resgate e em breve voltará para nos buscar, para nos levar para junto de si.